Banca CESP, SEDF 2017. Os vocábulos qualidade, perspectiva, essas, conjunto e chamada contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item errado. A questão traz a definição correta de dígrafo. Duas letras que representam um único som. Formam dígrafos. Essas, conjunto e chamada. Não formam dígrafos a palavra perspectiva e qualidade. Perspectiva, RS, não é dígrafo, não forma um som único. Qualidade. O QU não é dígrafo, não é pronunciado com um som único. O quá traz um ditongo, dois sons UA. Banca CESP, SEE, cargo professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos: professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino. Observação: em é dígrafo vocálico ou nasal. Banca CESP, Polícia Militar 2018. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item errado. Dói. Regra específica dos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto. Só e nós. Regra geral dos monossílabos tônicos. Observação. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. São regras diferentes. Banca CESP, BNB, 2018. Os vocábulos traz, e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Item correto. Traz, e nós estão na regra geral dos monossílabos tônicos. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue. As formas verbais torná-la e fazê-la recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico. Item errado. Tornar e fazer recebem acento por serem oxítonas terminadas em A e E, dentro da regra geral das oxítonas. Observação. Pronomes colados nos verbos devem ser ignorados na análise da tonicidade. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Julgue. A mesma regra de acentuação justifica o emprego de acento em A e E? Item errado. Recebe acento pela regra do monossílabo tônico terminado em A, E ou O. A recebe acento grave, que marca a fusão de A mais A, fenômeno chamado crase. Banca CESP, Telebrás 2015. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. Item errado. 3 é monossílabo tônico terminado em E. Está é uma oxítona terminada em A. Logo, são acentuadas, mas por regras diferentes. Banca CESP e Ibama, 2012. As palavras pó, só e céu
são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Pó e só estão na regra básica dos monossílabos tônicos, terminação em A, E e O. Céu é acentuada por terminar em ditongo aberto, el. Logo, está na regra dos monossílabos tônicos, uma regra diferente. Bancacesp, Polícia Civil, cargo papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se, então, utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. Item correto. A grafia está correta. Dentária e primária são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Técnica recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Bancacesp, PRF 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Bancacesp, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancacesp, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto. Caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação. Poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Bancacesp, FUB 2016. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Item correto. Segundo a nova ortografia, paroxítonas que tragam ditongos abertos não serão mais acentuadas. Bancacesp, auditor do TCU 2015. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Órgãos é paroxítona terminada em ão. Líquida, público e episódicas são proparoxítonas. Bancacesp, FUB 2015. Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa gramatical? Item correto. Temos duas proparoxítonas e, por serem proparoxítonas, são todas acentuadas. Bancacesp, Ministério Público da União, 2015. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas, julgue o item que se segue. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil.
Item correto. Cível, amável, útil são paroxítonas e terminam em L. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Observação. As paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra. Banca CESP, TRF, Primeira Região, Cargo Analista 2017. O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Item correto. Memória podemos separar como memória, visão clássica, paroxítona terminada em ditongo crescente, ou memória, proparoxítona. Observação. Não é muito comum a cobrança da regra da proparoxítona eventual, aparente ou relativa. Banca CESP, Supremo Tribunal Militar, 2011. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Item errado. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a da paroxítona terminada em ditongo. Não é a mesma que justifica o emprego do acento na proparoxítona meteorológica. Banca CESP, PRF, Cargo Agente Administrativo 2012. As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Item correto. Polícia, rodoviária e existência são paroxítonas terminadas em ditongo. Observação. Não se preocupe com essa classificação, porque tanto o crescente quanto o decrescente são acentuados. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ditongo crescente é aquele que cresce em termos fonéticos. Vai da semivogal para a vogal, da átona para a tônica. Banca CESP, PGE, Cargo Analista Judiciário de Procuradoria 2019. O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Juízo, extraídos são acentuadas pela regra do hiato. Período é acentuada por ser proparoxítona.